Abriram, meus amores? Então vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha só. Gente, eu tô ficando boa no foco. Unidade 5, união. Linguagens que todos entendem. Que linguagem será essa que todos entendem? Vamos entender, não é? Que linguagem é essa? Mas nós aqui, meus amores, nós iremos falar de Pentecostes. Olha só, página 77, que vocês estão vendo aqui um grupo de amigos, não é? Nossa, agora deu saudade da escola, né? Aquele momento que todo mundo se reúne lá no intervalo, uau! Aqueles 20 minutos passavam voando, né? E hoje nós estamos desejando aqueles 20 minutos na escola. Não se preocupem, meus amores. O nosso Deus nunca falha. Ele foi, Jesus voltou para Deus, mas o Espírito Santo ficou entre nós. Tá vendo como Deus cumpre todas as promessas? Não se preocupem, não enche o coração de vocês nem de tristeza nem de medo, porque o nosso Deus tudo fará por nós. Olha só, o que as crianças da imagem estão fazendo? O que elas estão fazendo aí, meus amores? Imagine que cada uma delas fale um idioma diferente. Elas conseguiriam mesmo assim brincar juntas? Por quê? Se elas falassem um idioma diferente e um idioma que não pudesse, não é? Um idioma que até um dado momento, não é? Não pudesse ser entendido por ninguém. Vamos imaginar. E aí também nós vamos imaginar que eles tentassem brincar. Será que eles iam conseguir conversar? Você, não é? São 5 amigos aqui, um francês, um italiano, um brasileiro, um americano e um alemão. Cada um falando na sua língua mãe, ou seja, na sua língua de origem, na sua língua de nascimento, a língua do seu país. O francês, não é? O italiano, o alemão, o inglês e o brasileiro. Imagine que nenhum deles seja, não é, fluente nas outras línguas. Cada um só compreende a sua língua. Não ia dar para se entender naquele momento, não é? Ia ser uma grande confusão. Você conhece pessoas de outros países? Sabe falar outro idioma? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, do inglês, do espanhol. Mas não é como você, como eu falo, como eu domino, não é? A minha língua, portuguesa. Eu entenderia com uma certa dificuldade, mas eu entenderia, não é? Mas não falar fluentemente. Pois bem, a história de Pentecostes também vai passar por essa passagem, onde as pessoas irão falar em várias línguas. Mas isso nós vamos entender já já, tá bom? Mas deixa eu explicar para vocês o que é o Pentecostes. O Pentecostes, antes de qualquer coisa, ele é uma palavra grega, de origem grega, que significa quinquagésimo, ou seja, 50. Eram 50 dias. Era uma festa que acontecia na cidade de Jerusalém após a colheita. Eles colhiam, não é? Eles faziam a colheita e para agradecer a Deus eram as primícias. Eles faziam os pães gostosos, faziam comidas gostosas e as primícias, ou seja, as primeiras coisas, as melhores, eles ofereciam a Deus nessa festa. Era a festa de Pentecostes, que acontecia 50 dias após a colheita, não é? Era a festa de Pentecostes. Ela acontecia 50 dias depois. Aí vinha a colheita e aí 50 dias depois eles agradeciam por meio da festa de Pentecostes. E também é durante a festa de Pentecostes que a promessa de Deus se realiza, não é? Que ele vai enviar, que Deus envia o Espírito Santo de Deus. Foi o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos. Sabe por quê? Eu vou mostrar para vocês o antes e o depois do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Antes do Espírito Santo, os apóstolos estavam assim, ó. Meu Deus, eu quero me esconder, que medo.
estavam tudo com medo, apavorado com medo, querendo se esconder, com medo, antes do Espírito. Depois do derramamento do Espírito Santo de Deus, que ele se derrama sobre os apóstolos, em forma de línguas de fogo, nossa, só como foi que os apóstolos ficaram. Pode vir, que eu tenho a força, minha força vem do alto. Agora eu vou proclamar a palavra de Deus. Porque antes ele dizia assim, nunca mais eu falo de Deus, nunca mais anuncio a palavra, nunca mais eu anuncio a salvação, eu agora só quero me esconder. Depois de Pentecostes, vamos sair pelo mundo, vamos anunciar, eu não tenho medo do que aconteça com a minha vida é do Senhor, vamos. Então o Espírito Santo de Deus revestiu o coração dos apóstolos com coragem, deu a eles a coragem, a força, a vitalidade, fortaleceu a fé deles, para que eles pudessem assumir a missão deles, e que seria, como nós sabemos, seria uma missão muito difícil. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, morreram de uma forma muito difícil, muito dolorosa, que doeu muito a eles. Então, o Espírito Santo fez com que eles perdessem o medo, que eles se encorajassem, que eles se enchessem de coragem e que levassem a palavra de Deus a todos os cantos do mundo, sem medo do que pudesse acontecer com a vida deles. Eles deixaram de ter medo. O medo foi deixado de lado, porque o coração deles foi preenchido pela força do alto, pelo prometido de Deus, o Espírito Santo. Então, meus amores, nós vamos descobrir, não é? O que é esse derramamento de Deus, como tem aí na nossa história que nós iremos conhecer hoje. A Bíblia conta assim. Página 58. Jesus tinha muitos seguidores. A professora vai ficar de vez em quando bebendo uns golinhos de água, porque a garganta dela tá bem comprometida, tá bom? Então, de vez em quando, a professora vai dar umas paradas para poder beber um golinho de água, para hidratar a garganta, tá bom? Jesus tinha muitos seguidores. Alguns eram bem próximos dele, como os 12 apóstolos. E aqui tem uma explicação para o que é apóstolo, não é? Aquele que é enviado com uma missão. Os 12 primeiros discípulos de Jesus receberam o título de apóstolos no início da igreja. Alguns eram bem próximos dele, como os 12 apóstolos. Depois que ressuscitou, Jesus apareceu aos apóstolos e lhes prometeu que não ficariam sozinhos. Eles receberiam o Espírito Santo de Deus. Vamos ver o que aconteceu? Vocês lembram da Trindade Santa? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, as três pessoas em uma, o Espírito Santo é uma dessas três pessoas. Olha o título da nossa história hoje: Derramamento de Deus. Dias depois que os seguidores de Jesus o viram pela última vez, estavam todos reunidos no mesmo lugar, entristecidos. Olha o que eu expliquei para vocês. Agora que o mestre não estava mais entre eles. Aguardavam sem saber o que fazer. Olha só, aguardavam. Lembra da nossa leitura que Jesus diz? Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revertido da força do alto. E o que eu acabei de ler aqui? Que eles aguardavam, mesmo sem saber bem o porquê. Porém, a cidade estava em festa. Todas as regiões e nações, culturas e línguas diferentes vieram. Deixa eu ler novamente. Porém, a cidade estava em festa. De todas as regiões e nações, culturas e línguas diferentes, vieram pessoas para a festa judaica de Pentecostes, em que celebravam as colheitas, trazendo ofertas de gratidão a Deus. Lembra do que eu expliquei? Eles colhiam, não é? E após 40 dias eles faziam uma festa. E aí eles devolviam para Deus as primícias, ou seja, as primeiras. O primeiro pão,
o primeiro leite, as melhores, não era qualquer primeiro pão, era o primeiro pão, era o primeiro cordeiro, era assim, era uma festa em que eles devolviam a Deus as melhores coisas, entendeu? Bem, de todas as regiões e nações, culturas e línguas diferentes, vieram pessoas para a festa judaica de Pentecostes, em que celebravam as colheitas, trazendo ofertas de gratidão a Deus. De repente, ouviu-se um barulho de um vento muito forte, que encheu toda a casa onde os seguidores de Jesus estavam. E do céu surgiram pequenas chamas, parecidas com línguas de fogo, que desceram e tocaram cada um dos apóstolos. Lembra que eu falei para você? Que Jesus diz, fiquem aguardando, não é? O prometido de meu Pai, e fiquem na cidade esperando. E eles, muito obedientes a Deus, ficaram esperando. As pessoas ficaram cheias do Espírito prometido por Jesus e começaram a falar de Deus e do seu amor para todos os que estavam ali. E algo especial aconteceu. Quando os apóstolos falavam, as pessoas os ouviam na língua nativa deles. Lembra que lá no segundo parágrafo, lá no início, diz que vinham pessoas de todas as regiões e de todas as nações. Se viam pessoas de todas as regiões e de todas as nações, vieram também pessoas de línguas diferentes. Lembra do início lá na apresentação? E se aquelas 5 crianças falassem línguas diferentes e não conseguissem entender umas às outras? Nessa festa de Pentecostes que acontecia, iam pessoas de várias cidades, de várias regiões, de várias nações que falavam várias línguas. E olha que interessante o que acontece quando o Espírito Santo de Deus é derramado. Quando o Espírito Santo de Deus é derramado, os discípulos que ficam cheios do Espírito Santo começam a falar em línguas estranhas. Mas eram estranhas entre eles, mas os que estavam lá fora conseguiam entender o que eles estavam falando, porque eles falavam na língua deles. Vejam a sabedoria de Deus, não é? O poder de Deus ia se manifestar naquele lugar, naquele momento, naquele dia, então era necessário que todos pudessem compreender o que estava acontecendo. E aqueles discípulos que talvez nem falassem aquelas línguas, começaram a falar em línguas estranhas, de modo que todos conseguiam compreender. Tá vendo como nosso Deus é altamente sábio e ele sabe exatamente o que nós precisamos? Então, o Espírito Santo desceu, foi derramado sobre os discípulos. Página 59. Todos ficaram surpresos. Como eles sabiam falar tantas línguas diferentes sem nunca terem estudado para isso? Então, o apóstolo Pedro explicou: Amigos, não se assustem. O que está acontecendo já estava registrado nas Escrituras. Deus, derramando o seu Espírito sobre todas as pessoas, filhos e filhas, moços e velhos, servos e servas, não importa de onde tenham vindo, sua idade, tampouco a condição em que vivem. Todos conhecerão a Deus e anunciarão a sua mensagem.